Muito bom estar aqui com vocês novamente, dentro aqui da minha sala de atendimento, aqui na Academia Sem Dor, para hoje falar novamente sobre as suas dores na coluna. E hoje o tema é um tema muito bom, né? Que nós vamos falar aí sobre a sua hérnia de disco. Voltando a sempre falar, porque o que nós trabalhamos aqui é a sua educação na sua dor e na sua saúde. A principal barreira para que você comece a cuidar da sua saúde, e saúde, o melhor dia para se cuidar era ontem, onde já passou, hoje é um ótimo dia, mais tardar no máximo amanhã. E a primeira barreira para que você comece a cuidar aí da sua saúde e comece e não pare nunca mais. Essa é a grande essência. Saúde é como se fosse um aluguel. Se você deixa de pagar, ó, você vai ser despejado por ela. Então, saúde é aluguel, é toda semana cuidando aí da sua saúde, priorizando a sua saúde. Não dá para você falar que a sua saúde é importante para você, que o mais importante é a saúde, se você não dedica tempo e conhecimento para buscar a sua saúde. E é isso que nós estamos falando aqui. E uma grande barreira que temos diante da nossa saúde é as nossas dores. E uma das principais dores que nós sentimos é quando essa dor é decorrida de uma hérnia de disco. Para quem já passou por isso ou quem está passando por isso, sabe exatamente aí o que eu estou falando. Muitas pessoas não estão com dor, mas têm hérnia de disco, e muitas pessoas estão com dor e muitas vezes não têm a hérnia de disco, né? E também as pessoas estão com dor e têm hérnia de disco. Então, quando você tem um diagnóstico ali por exame que você tem uma hérnia de disco, isso não é um diagnóstico de, então a partir de hoje eu não posso fazer mais nada. Não é, hérnia de disco tem tratamento efetivo. É lógico que dependendo de como você está, né? A crise que ocasionou essa hernia de disco é um tipo de tratamento, um tratamento um pouco mais rápido, um tratamento um pouquinho mais demorado, um tratamento menos indolor, um tratamento um pouquinho mais dolorido. Então, quando a gente tem um diagnóstico de hernia de disco, serve para uma única coisa. A partir de hoje, você precisa cuidar muito bem da sua coluna. Por que você desenvolveu uma hernia de disco? Porque você negligenciou os cuidados com a sua saúde. Então, quando você tem um diagnóstico de hernia de disco, e infelizmente muitos profissionais, principalmente da área médica, quando a pessoa vem com um diagnóstico de hernia de disco, a pessoa já fica toda apavorada, já fica com todas as crenças possíveis. Não vou mais conseguir fazer tal coisa, a coisa que eu gostava. Muitos que praticam esporte, não vou mais conseguir praticar meu esporte. Ou há muitas pessoas que faziam algum exercício ou outro, não vou mais conseguir. E naquele momento fragilizado, o profissional vai lá e ainda joga um banho de água fria ainda maior nesse diagnóstico. E eu estou aqui para passar para você que quando você tem um diagnóstico de hernia de disco, com dor ou sem dor, serve para uma única coisa. A partir de hoje, você precisa cuidar muito bem da sua coluna. Hernia de disco tem tratamento eficiente, e você, mesmo com diagnóstico de hernia de disco, você tratando de forma certa, correta, com um especialista, a sua vida vai percorrer aí de forma normal. A hernia de disco, ela não é um diagnóstico que vai sacramentar que a partir dela você não vai conseguir fazer mais nada. Não. Hernia de disco tem tratamento e é sobre isso que nós vamos falar aqui. O que a gente pode falar sobre as principais causas que provocam a hernia de disco? Então, a hernia de disco é uma compensação de alguma área aí do seu corpo, principalmente da sua coluna, que não está trabalhando de forma eficiente. E o que faz com que essa área não trabalhe de forma eficiente? São as rigidez.
Costumo falar aqui que sou especialista em dores, chama a sua atenção. Coluna precisa ter mobilidade. Se começa a ter pontos de rigidez, essa área começa a não trabalhar de uma forma eficiente e aí sobrecarregando as outras áreas. Então, se tem uma rigidez na minha torácica, que é o meio ali, né, as costas, sobrecarrego a articulação de cima da torácica, que é a coluna cervical, e sobrecarrego a minha lombar, entendeu? Então, pontos de rigidez vai fazer com que uma outra área precise compensar essa área, e é na compensação que começa a acontecer essas inflamações, essa tendência do disco começar a sair para fora, a herniar. Então, muitas vezes a pessoa fala, Rafael, mas como que você consegue tratar uma hérnia de disco numa lombar, a pessoa cheia de dor, como que você vai mexer? Então, inicialmente, a gente não mexe tanto na lombar, nós vamos mexer nos pontos de rigidez. E quando a pessoa apresenta uma hérnia de disco lombar, um especialista, ele já começa a raciocinar. Aonde está o ponto de rigidez que fez com que essa coluna, no caso da lombar, que nós estamos falando aqui, está sendo sobrecarregada? Aonde que estão os pontos de rigidez? E quais são as articulações que estão subjacentes à sua coluna lombar? É as suas costas e o seu quadril. Então, muitas das vezes, uma hérnia de disco na coluna lombar, você precisa observar o seu quadril e você precisa observar as suas costas. Porque pode ser que existem pontos de rigidez que fazem com que a sua lombar esteja trabalhando aí muito mais do que era para ela estar trabalhando. Então, esse é o conceito que você precisa entender. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Agora, o que leva a pessoa a ter pontos de rigidez? A postura dela no dia a dia, o estilo de vida dela no dia a dia. Então, eu costumo falar que a dor é quando o seu estilo de vida, você mais sobrecarrega o seu corpo do que ele está preparado. E a hérnia de disco vem disso. Se tem algum ponto aí na sua coluna, algum ponto aí na sua articulação que está rígido, você vai, uma outra área aí da sua articulação vai ter que começar a compensar essa área que está aí não funcionando de forma correta. Então, quando você tem um diagnóstico de hérnia de disco, existe uma única coisa que você vai ter que ter com isso. A partir de hoje, você não pode mais negligenciar os cuidados com a sua coluna e também com a sua saúde. Então você vê que uma hérnia de disco tem uma relação grande com a sua coluna, mas tem uma relação grande com a sua saúde. Como que faz para a gente lubrificar as articulações, manter a mobilidade das articulações? Com o movimento. Então, se você não está se movimentando de forma correta, não está se movimentando, consequentemente, a sua circulação sanguínea, a produção dos lubrificantes na sua articulação também está bem pequenininha, está lento. Então, você usa aquela articulação, você usa aquela lubrificação, só que como ela está com pouco, né, porque você não se movimenta tanto, a sua regeneração, né, esse processo de restauração desse lubrificante articular, ele também é lento. Então, começam os pontos de rigidez. Então, pode ser que uma rigidez no seu joelho tenha uma relação com a sua lombar? Sim. Como também pode ser que uma relação de uma rigidez na sua lombar tenha uma relação com o seu joelho. Então, são pontos de rigidez que levam uma outra articulação a ter que trabalhar mais do que ela teria que trabalhar, e aí começa as lesões e as dores. No caso da hérnia de disco, pontos de rigidez, principalmente na sua coluna, faz com que uma outra parte da sua coluna precise trabalhar um pouquinho mais, e aí começa a surgir as hérnias de disco. Quem nunca ouviu falar de pessoas que fizeram cirurgia
por causa de uma hernia de disco e hoje estão novamente sofrendo com hernia de disco. Agora você fala, Rafael, mas por que isso? Por que pessoas que fizeram uma cirurgia para resolver essa questão da hernia de disco hoje estão sofrendo, né? E apresentando novas hernias de disco? Porque, igual eu falei para você, o que leva uma hernia de disco é pontos de rigidez e seu estilo de vida. A cirurgia tira ponto de rigidez? Não. A cirurgia melhora o seu estilo de vida? Não. Então, se você mesmo fazer uma cirurgia, você não mudar o seu estilo de vida e não criar uma rotina onde você melhore a sua mobilidade articular, consequentemente, vai passando o tempo. Então, você fez uma cirurgia, então você está com todos os cuidados ali, retirou, né? Porque uma hernia de disco, ela não é formada do dia para a noite. Uma hernia de disco é formada por anos de negligência. Então, se já formou uma hernia de disco, você já passou um bom tempo negligenciando algumas ações que você deveria fazer. E aí, o que eu falo sobre você estar prevenido ou não estar prevenido de dor e lesão? É o quanto você sobrecarrega o seu corpo ao nível que você prepara o seu corpo. Né? Então você fala, Rafael, mas tem muitos atletas que têm hernia de disco e eles treinam bastante, mas só que eles sobrecarregam muito o seu corpo. Então, uma das grandes questões dos atletas, quando você treina muito, só que sobrecarrega muito, se você sobrecarrega muito e treina muito, você lembra que eu costumo falar? Se você está no mesmo nível entre a sobrecarga e a preparação, você está em risco de dor. Para você não estar em risco de dor, o nível de sobrecarga e o nível de preparação. Só que como o atleta sobrecarrega muito, dificilmente ele vai ultrapassar o nível de preparação. Então, um bom treino para os atletas profissionais, né, é o treino de descanso. Você vê que loucura que é. Então, ele reverte um pouco essa ordem. Para nós, né, um bom treino é o exercício certo. Para o profissional que já faz o exercício certo, já tem todos os profissionais, o bom treino dele é o descanso. Lógico, eles têm que continuar fazendo os exercícios, só que eles precisam, nesse treino de descanso, dar uma importância muito grande. E muitas vezes os atletas profissionais, né, treinam muito, e aí são uma idade que ainda são jovens, né? Então, vamos falar, um atleta profissional vai fazer aí dos 17 até os seus 30 e pouquinho, hoje até uns 40, então são jovens, então conseguem aí a recuperação do corpo ainda é uma recuperação boa, só que eles têm que treinar muito, têm que competir muito, e aí fora a competição, fora os treinos, muitos aí negligenciam, né? Porque ganham muita fama, ganham muito dinheiro, então querem também curtir a vida, né? Então, aí sai na noite, enfim. E aí o treino de descanso deles, que é passar um treino muito bem eficiente, não acontece, né? Você vê que muitos aí atletas já estão usando muitas tecnologias para ter esse treino de reparação. E aí a longevidade deles no esporte, cara, tá acontecendo, né? Você vê cada mais, o Cristiano Ronaldo com 40 anos aí, acho um pouquinho mais, conseguindo jogar em altíssima performance, mas só que ele investe aí no treino de recuperação. Ele investe muito no treino de recuperação. E é por isso que ele se mantém aí praticamente sem muitas lesões, né? Então essa é a questão. Já nós, meros mortais, nós precisamos sim investir em exercícios corretos e tratamentos especializados. Exercícios corretos e tratamento especializado. Então, você que está aí hoje sofrendo com uma hernia de disco, ou está com diagnóstico de uma hernia de disco, você precisa investir nisso. Um tratamento especializado em exercícios corretos aí, para você cuidar muito bem da sua coluna, que é um dos primeiros, né? Porque eu gosto de falar que o primeiro pilar é aqui, a sua mente, né? E o segundo pilar, então, falando assim, então o pilar 0 é a mente,
E o primeiro pilar é a sua coluna. Se você aprender a cuidar muito bem da sua mente, aprender a cuidar muito bem da sua coluna, você está apto a poder cuidar muito bem da sua saúde. Você não pode só cuidar da mente, que já é um grande trabalho, não é só, mas né, no nosso linguajar aqui, só cuidar da mente, cuidar da sua coluna e não cuidar da sua saúde. Porque quanto menos saúde você tem, seu estilo de vida está. Eu sobrecarrego o meu corpo mais do que ele está preparado. Agora, se você cuida muito bem da sua mente, cuida muito bem da sua coluna e começa a cuidar da sua saúde, você sobrecarrega o seu corpo aqui, só que a sua preparação está ótima. E isso vai fazer com que você, mesmo com diagnóstico de uma hérnia de disco, você consiga passar muito bem a sua vida e existe uma grande chance de você não sentir essas consequências da hérnia de disco, né? Os estudos falam, se você fizer certinho o tratamento especializado, os exercícios certos, há uma grande chance dessa hérnia ser absorvida, né? Então, se diz que saiu para fora, ele voltar para dentro. Por que ele não consegue voltar para dentro? Porque há ali um desequilíbrio mecânico na sua coluna e isso não deixa ele voltar, porque o corpo ele se regenera. A grande força do seu corpo é de regeneração, mas para ele ter força, ele precisa ter saúde. E para ele conseguir, mesmo você tendo saúde, força para regenerar, principalmente essa reabsorção da sua hérnia, a biomecânica ali, a mecânica da sua coluna precisa estar funcionando muito bem. Porque o que é o disco? O disco ele fica entre uma vértebra e outra. Então a função do disco é manter o espaço entre uma vértebra e outra, porque entre uma vértebra e outra saem os nervos. Então, se os nervos ali estão com um espaço bem preservado, não tem nada comprimindo, toda a informação que sai aqui da sua mente, né, ou que chega para a sua mente, chega com uma boa qualidade. Se chega com uma boa qualidade, a mente manda uma resposta, desce via coluna, vai no nervo certinho lá e vai exatamente no lugar. Então, é como se fosse aqui, né? Lógico, eu vou dar um exemplo aqui. Se ele manda 100 impulsos nervosos, desce 100 impulsos nervosos para um determinado local. Se o nervo está ali bem preservado, chega a 100. Agora, se o nervo está ali comprimido, inflamado, no trajeto do trajeto do nervo, tem alguma musculatura tensa comprimindo ali, então sai 100 e chega lá 50, né? E aí a mente sabe exatamente o quanto de impulso nervoso ela precisa mandar para determinado local. Só que se não chega ao impulso nervoso na quantidade certa em determinado local, você vai perdendo saúde. Então, por isso que é extremamente importante você entender isso, ser educado aí na sua saúde, ser educado aí na sua dor. E é isso que a gente vem falando aqui nas nossas palestras, nas nossas aulas, para que você tome a consciência que quando você tem alguma alteração na sua saúde, não é um diagnóstico aí de você, a partir de hoje não posso fazer mais nada. Quantas gente ouve isso, né? Não posso fazer mais nada, e muitas vezes você estava até querendo escutar isso, né? Olha, eu só não faço, só não cuido da minha saúde, porque algum profissional aí falou que eu não posso fazer mais nada, porque o meu caso é grave. Então, se o seu caso é grave, principalmente nesse diagnóstico, você precisa aprender a cuidar da sua saúde. Pode ser que não seja do dia para a noite, porque você vai ter que fazer uma série de alterações no seu estilo de vida, um tratamento extremamente eficiente, sim. Só que você tem um diagnóstico onde você tem alguma alteração na sua saúde, você precisa pegar ele e só ter um pensamento. Vou agora parar de negligenciar a minha saúde. Vou colocar como uma prioridade na minha vida. E colocar prioridade na vida, você tem que despender tempo para isso. E muitas vezes tempo e dinheiro. E é extremamente importante, eu venho falando para muito dos meus clientes, pacientes e atletas.
O melhor investimento que você tem aí com o seu dinheiro é na sua saúde. Investir em você. E o maior poder que você tem é a sua saúde. Pare de ficar investindo em outras coisas que não, senão você. Lógico que você tem que investir também. Mas se você tirar da sua saúde para investir em outras coisas, a conta no final não vai fechar. Porque vai chegar um momento onde você não tem jeito, vai precisar investir dinheiro. E aí, se já não está tão fácil hoje que dói, vamos falar numa dor 5, imagine quando for numa dor 10. Né? E quantas pessoas estão deixando chegar nessa dor 10? Principalmente você aí que tem um diagnóstico de hernia de disco, está sentindo dor, está sentindo formigamento, está sentindo queimação, está sentindo choque, está sentindo latejar, está sentindo todos esses sintomas de dores que não são dores que a gente sente de forma normal. No dia a dia estou com uma dor. Não, estou sentindo formigamento, choque, lateja, queima. São dores características de dores de nervo. Então tem algo comprimindo esse nervo. Tem algo comprimindo esse nervo. E você negligencia isso. E muitas vezes negligencia porque foi em algum profissional que passou uma informação não correta para você. Que a hernia de disco não é diagnóstico que a partir de hoje sua vida não pode fazer mais nada. Não. Hernia de disco é um diagnóstico que a partir de hoje eu não vou negligenciar os cuidados com a minha saúde, principalmente da minha coluna. E é assim que você tem que confrontar isso. Não é quando você tem um diagnóstico aí de falta de saúde ou algum diagnóstico de dor que você vai se amedrontar diante disso. Não, você tem que confrontar isso. Só que aí você tem que confrontar e tomar consciência que a partir de agora você não pode deixar de dar o melhor para a sua saúde. Você não pode deixar de dar o melhor para a sua coluna. Porque sua saúde, sua coluna é você. Seu carro não é você. Sua casa não é você. É importante? É. O restaurante que você vai investir não é você. Agora, sua saúde, sua coluna, sim, é você. Então, invista o melhor em você. E aí, se sobrar, você investe em outras coisas. Então, é essa atitude que nós temos que ter. Então, nós estamos falando aqui, né? Eu agora, nem mais como um fisioterapeuta, sim, mas como um treinador da sua saúde. Você precisa aprender a gostar, amar, se dedicar em cuidar da sua saúde. Essa precisa ser uma das suas principais prioridades. E volto a frisar aqui, hérnia de disco tem tratamento, não é diagnóstico aí de você ficar amedrontado diante disso. E o melhor tratamento especializado para a sua hernia de disco é com um fisioterapeuta especializado em coluna. Esse é o melhor tratamento aí para a sua coluna. O grande profissional aí da dor é o fisioterapeuta. Igual eu falei aí no meio da nossa live. A cirurgia, ela é uma boa ação, né, que dá um bom resultado a curto prazo, só que ela se torna seu problema a longo prazo. Quando você já sofreu uma cirurgia na sua coluna e se você volta a apresentar as mesmas dores ou as dores parecidas com o que você tinha antes de fazer a cirurgia, existe tratamento sem cirurgia, só que é um tratamento mais difícil. Por quê? A gente vai precisar de movimento para tratar a sua coluna. E a cirurgia vai lá e estabiliza a sua coluna lá. Naquela área ali, você praticamente perdeu o movimento. Então, nós vamos ter que, né, dar a volta ali para ganhar novamente o movimento naquela área, né? Tirar as compensações daquela área. Deu para entender? Deu para entender? Deu para você hoje pegar e falar, ó, a partir de agora eu vou parar de negligenciar minha saúde. A partir de agora eu vou investir o melhor em mim, o melhor é tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, esse é o melhor que você pode dar para você.
certo? Então, um diagnóstico de hérnia de disco serve para isso. A partir de hoje, eu vou dar o melhor em mim, o melhor para a minha saúde. Só para isso serve um diagnóstico de hérnia de disco. Mas você também não precisa esperar chegar nesse diagnóstico. Você já pode fazer as medidas preventivas. E aí eu sempre reforço que nós temos 2 filhos, ou 2 filhas, ou um casal. Aí é com você. E filho se cuida todo dia e se lembra dele todo dia. E esses 2 filhos que todos nós temos, que nós precisamos cuidar como se fossem filhos, amar como se fossem filhos, é o nosso estado emocional e a nossa coluna. Trate o seu estado emocional e a sua coluna como algo extremamente precioso e veja a sua qualidade de vida assim crescer de uma forma muito legal e com qualidade de vida boa, você é mais feliz. Certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre sua hernia de disco, sobre o seu diagnóstico de hernia de disco e também para despertar você que, graças a Deus, ainda não teve esse diagnóstico de hernia de disco. Tá bom? Então nos vemos na nossa próxima aula e olha, deixa o recado aí para você. Você precisa dar o melhor para você. E o melhor para você é cuidar muito bem da sua coluna e cuidar muito bem aí da sua saúde. Então, ó, do seu fisioterapeuta, Rafa Venâncio.